Bom dia a todos. Antes de mais nada, desejar aqui as boas-vindas, dar as boas-vindas, né, a todos vocês que nesse dia de chuva intensa, complexo para chegar aqui, estão presentes. Nosso muito obrigado pela participação. Isso representa a importância que o tema, o Instituto e tudo mais, né, detém para nós e para vocês, né, de um modo geral. E eu já chamo para compor a mesa, nesse primeiro momento, os dois dos nossos sócios fundadores, Cristiano Rosa Carvalho e Rafael Bica Machado. Pode ser. E o nosso CEO, Francisco Kimmel. Nós temos que dividir o microfone, então. Não tem problema. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para um momento extremamente importante para nós, né, que é o nosso lançamento efetivo, né, do Instituto CMT Conecta. E eu quero dividir com vocês aqui a fala, principalmente, né, do Rafael, do Cristiano e do Francisco, o que nos motivou a construir o Instituto e estarmos hoje presentes aqui. Rafa, Cristiano. Começa com os mais velhos. Bom dia a todos, a todas. Bom, estamos aqui apesar, né, do tempo severo, mas quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Paula, da Cláudia, que vieram aqui disponibilizar o seu tempo escassíssimo para poder nos brindar com o seu conhecimento, né, nessa área que nós estamos começando a tatear com o Instituto Conecta. E dizer que é uma experiência muito gratificante começar, né, com essa nossa missão, digamos, pro bono, né, do Instituto, nos 21 anos, né, maioridade do CMT que completa hoje. Nós estamos aqui no 21º ano do escritório, então, assim, talvez é bastante simbólico para a gente, né, nesse ano de maioridade, começar com essa missão de tentar ajudar. Dentro das várias propostas do Instituto, talvez a principal, o Rafael vai poder falar melhor sobre isso, seja tentar ajudar a criar oportunidades para profissionais, advogados, advogadas, estudantes de direito na nossa área, né? Porque o que o escritório tem com seus 21 anos, qual é a riqueza que o escritório tem com seus 21 anos de existência? Pessoas e conhecimento. Então, se a gente puder dividir isso, compartilhar, né, com colegas que tiveram menos oportunidades do que nós e poder com isso criar um ambiente mais competitivo, o que é bom para todos, né? Para todo o mercado é bom. Eu acho que se a gente conseguir alcançar isso, vai ser extremamente positivo. Espero que consigamos e vamos contar aí com todos vocês para isso. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado em especial, Cláudia, Paula, pela presença, né, esse deslocamento, a Paula vindo de Campinas, a Cláudia de Caxias. E assim, queria comentar com vocês um pouquinho da ideia que estava por trás quando a gente pensou, até conversava com a Marta há pouco, lá em 2020, na ideia do Instituto e para que ele serviria, né? É claro que, como pessoas que estão nessa estrada há mais tempo já nos ensinaram, não necessariamente o Instituto vai ser o que a gente imaginou lá atrás, né? Ele começa com uma ideia, ele vai desenvolvendo e provavelmente ele vai ter modificações ao longo do tempo. Mas quando a gente pensou nesse assunto, a gente pensou o que a gente poderia fazer de diferente, porque já tem uma série de escritórios com iniciativas, advogar para pessoas necessitadas, por exemplo, e tem vários temas. A gente tentou pensar em algo conectado com a nossa realidade, com algo que é algo que está na origem do escritório. Assim. Então, em essência, a gente gostaria de criar mais competidores. A gente quer tentar trazer mais diversidade para o mercado da advocacia empresarial. Quando a gente olha os escritórios de advocacia que atendem as grandes empresas, de um modo geral, eles são muito semelhantes, compostos com pessoas de uma mesma origem e muda-se pouco, né?
Então, quando a gente imagina assim, alguém que com muito esforço conseguiu fazer uma faculdade de Direito, imagina 2 pessoas ou 3 pessoas lá, colegas de uma faculdade, não das mais famosas, e que se esforçou e conseguiu fazer a faculdade, montou um escritório pequenininho ali. A pergunta é, qual a chance efetiva desse escritório passar a atender, no médio prazo, grandes empresas, né? Passar efetivamente a atender grandes companhias como a Randon, como o Grupo Randon, como a Valeo. Claro que sempre vão ter um ou outro que vai conseguir, mas é muito difícil. E a gente pensou em tentar ajudar isso. Então, tentar de alguma maneira, que a gente não sabia bem como, e a gente ainda está tateando, né? A gente vai aprender ao longo desse processo, em tentar ajudar isso. Então, o objetivo é esse, é tentar fazer com que essa busca de maior diversidade, né? Que já acontece em outros setores, também aconteça no mercado de escritórios de advocacia. Basicamente é isso. Eu queria aproveitar para também, né, Cristiano, agradecer muito o empenho da Marta e do Danilo, e aqui falando em nome dos dois, falo dos demais colegas do Instituto que se envolveram. A gente conversou, essa ideia começa em 2020, depois vem pandemia, aí depois nós nos enrolamos, o negócio vai ficando de lado, dia a dia toma as demandas dos clientes, o negócio não estava andando, né? E agora, finalmente, ao longo desse ano, a partir do momento em que a Marta e o Danilo, já no ano passado, passaram a se envolver mais diretamente, as coisas deslancharam. Então, parabéns, Marta, Danilo, em especial vocês dois, em nome dos demais, e conte com a gente pelo que for necessário. Bom dia a todos. Acho que é bem significativo a gente estar aqui nos 21 anos de escritório comemorados hoje, né? E saúdo a todos que estão aqui. Queria dar um agradecimento especial aos voluntários, né? Esse instituto aqui, ele é formado por pessoas do escritório, né? Desde o nível administrativo, estagiários, sócios, advogados, isso é bem importante. Então, me parece, e eu estava fazendo uma reflexão um pouco sobre este momento aqui, e o instituto ele ressoa muito com os valores, objetivos e aquilo que o escritório acredita e aquilo que o escritório tem desde a sua fundação no dia a dia, né? São valores de trazer uma multidisciplinaridade, ter um conhecimento mais amplo do direito e não ficar somente naquela dogmática jurídica que o Luciano sempre fala, né? O Luciano não está aqui com a gente neste momento, mas está nos vendo. E um pouco além do direito, né? Conectar questões que também está no lema do escritório, né? Conectar pessoas. Então, essa iniciativa ela soa muito, e aí eu dou os parabéns aos fundadores do escritório por terem pensado isso, e a gente acabou se envolvendo, de levar adiante não só para dentro do plano do escritório, mas também proporcionar isso para a sociedade geral. E eu, refletindo um pouco, né, eu conheci vocês há mais ou menos uns 18 anos, né? Então, estudante de direito que não sabia advogar, não sabia o que era ser um advogado, não sabia talvez o que era, não sabia com certeza o que era ser um profissional. E hoje, 18 anos depois, sendo 15 anos de escritório, por uma mentoria, por um suporte, né, atuando como CEO do escritório, participando de questões complexas jurídicas, de projetos bacanas. Isso vem muito de uma transmissão de valores, vem muito de um apoio, de um suporte. E a gente estender isso para além do escritório, acho que é uma iniciativa bem bacana, mas a gente vai fazer isso com pessoas, vai fazer com quem está aqui, com quem mais puder se engajar. Então, acho bem bacana. 21 anos de escritório, maioridade, e o escritório entregando, né, depois de ter recebido tanto de clientes, colaboradores, pessoas que fazem parte dessa trajetória, nós chegarmos neste momento aqui. E Marta e Danilo, vocês têm um trabalho bacana à frente, mas vocês todos que estão aqui vão ter que estar juntos ajudando e apoiando. Eu acho que não dá para deixar também aqui de registrar o nosso agradecimento ao Wilton, que tem desenvolvido toda a atividade de organização do programa que nós vamos apresentar na sequência, e a todos as pessoas, os nossos colegas daqui que se engajaram, né, para esse desenvolvimento, para que esse momento possa estar acontecendo no sentido de lançamento efetivo do nosso primeiro projeto, e para essa
apresentação pública, né, dos nossos objetivos. E só para complementar, eu me lembro que lá nos idos de 2003, quando eu fazia o meu mestrado em Caxias do Sul, eu tive aula com o professor Prunes, e a primeira coisa que o professor Prunes fazia, na primeira aula dele, era entregar para nós, na época, 2 CDs. Um deles era toda a biblioteca do professor Prunes, devidamente digitalizada. Mais de 2.000 livros tinham naquele CD, né, todos digitalizados. E, obviamente, eu o conhecia bem, fui conversar, agradecer e questionar, professor, imagina o trabalho que lhe deu fazer isso. E ele me disse o seguinte: conhecimento não é para ficar tomando pó. Conhecimento é para ser transmitido, porque só assim nós vamos conseguir reverter alguma coisa na sociedade. E essa frase dele me marcou profundamente. Eu disse, o que nós, que somos privilegiados, que estamos aqui hoje, que conseguimos ter as condições que temos, podemos fazer por aqueles que ainda não tiveram? Tá? Então, eu acho que o papel do Instituto é um pouco isso, né? É quebrar essa barreira existente entre um determinado pequeno grupo que tem boas e grandes oportunidades e a grande maioria da nossa sociedade que acaba não conseguindo chegar nesse mesmo lugar, né? Então, a nossa ideia é conectar. O próprio nome já estabelece essa finalidade. Então, agradeço esse nosso primeiro momento aqui, desfaço essa mesa e já convoco todos os nossos voluntários para que nós possamos tirar uma fotografia e registrar esse momento. Bom, então, dando continuidade aqui, a nossa pretensão é apresentar para vocês o nosso primeiro projeto e compreender o que nós estamos aí desenvolvendo dentro dessa estrutura, né? Então, o nosso nome todos vocês já conhecem, SMT Conecta, né? E nós estamos aqui com a pretensão justamente de conectar conhecimento e o nosso potencial humano, tá? Nessa perspectiva, então, o que nós somos? A nossa estrutura é um instituto que melhora o ambiente de negócios brasileiro por meio do aperfeiçoamento da advocacia empresarial e do sistema de justiça, portanto, conectando o conhecimento e também o nosso potencial humano. Na verdade, como mencionou o Rafael, desde 2020 o Instituto vinha sendo gestado, mas, na realidade, nós tivemos a efetivação dele a partir de 2022 e estamos aqui, nesse momento, para estabelecer essa estruturação. É importante que se diga, pessoal, que ele tem uma atuação absolutamente independente do escritório, né? Não existe uma correlação direta com as atividades, todos os partícipes são voluntários e a nossa intenção é justamente, né, separar essa estrutura, tá? E também nós vivemos de doações e voluntariados, né? Portanto, não tem também nenhuma questão financeira que possa aqui estar eventualmente misturada, tá? Qual é a nossa missão, então? A nossa missão aqui é justamente atuar e atender em ambientes que não tenham tido essas mesmas oportunidades, e nós trouxemos aqui um exemplo dessa atuação, né? Que, no último mês, o Gabriel Mota, o Henrique Misawa, que também é um dos nossos diretores, e o Daniel Nascimento falaram sobre os riscos de tributação e organização da sociedade civil de interesse pública para o projeto social Nova Chance, que ajuda crianças da periferia de São Paulo. Então, a nossa missão é essa, né? Chegar onde quase ninguém chega ou fazer essas conexões, tá? Ou seja, buscar a melhoria do nosso ambiente de negócios, né, brasileiro, conectando as pessoas com menor oportunidade. O nosso primeiro programa, então, e esperamos que seja de fato o primeiro de muitos, né, é o programa de formação para a advocacia empresarial. O que ele representa, né, como nós pensamos essa estrutura?
São 13 meses de aulas, mentorias, conexão e discussão de casos concretos, de forma gratuita, para 20 jovens advogados ou estudantes de último ano de direito, né, que tenham a pretensão desse reconhecimento, né? E por que nós estamos desenvolvendo? Porque nós acreditamos que a advocacia empresarial de excelência é capaz de impactar positivamente o futuro. Para quem, então, esse projeto? Advogados do primeiro ano de formação, né, atuantes no primeiro ano, e estudantes do último ano de graduação de Direito. Logicamente, nós sabemos que o volume de pessoas nesse espaço, né, nessa estruturação, é bastante significativo, e nós lançamos alguns requisitos. Tá? Em ambos os casos, para aqueles profissionais ou estudantes que ingressaram em universidades por meio de cotas, bolsas integrais ou programas governamentais, que nós imaginamos que sejam, na verdade, as pessoas que mais precisam dessas conexões, né, e aquelas que nós podemos, de fato, ou devemos, de fato, auxiliar. Tá? No tocante às fases aqui, nós vamos ter as aulas a partir de fevereiro. Então, aqui, os participantes vão receber 7 aulas online ao vivo, ao longo do período de 4 meses, com temas diversos, como advocacia empresarial, gestão de escritório, marketing jurídico, direito e economia, persuasão em juízo, provisões e contingências, preparo de audiências e consultivo estratégico e preventivo. Na sequência, a partir de junho, os participantes vão receber mentorias, né? Então, eles serão acompanhados aqui por 6 meses, né, por mentores do escritório que já se candidataram a essa estruturação, né, e que vão ajudar a expandir aqui os potenciais de modo personalizado. Logo adiante, a partir de julho, nós teremos sessões de casos concretos, ou seja, a partir do 2º mês da mentoria, na verdade, os participantes vão aprender com 5 sessões para estudos de casos concretos, abrangendo as principais áreas de atuação do direito empresarial. E, com isso, eles vão aprender na experiência prática, né, daqueles que resolveram problemas jurídicos, e nós sabemos que nós resolvemos problemas jurídicos de forma brilhante e eficaz, né, e queremos transmitir isso também para os demais. E, na sequência, então, em março do ano seguinte, nós vamos ter a formatura desses partícipes, né? Depois de 13 meses, na verdade, de formação, eles vão estar mais prontos, presentes e conectados com todo o nosso conhecimento, né? E esperamos que tenham oportunidades, seja conosco, seja, né, com nossos pares, as pessoas que nós possamos desenvolver as integrações. Então, aqui os nossos instrutores voluntários, né, nós temos a presença de diversos sócios, colegas de escritório, pessoas externas que também estão desenvolvendo essa estrutura e já se voluntariaram. Os nossos mentores voluntários. Nada obstaculiza que outros não se apresentem, né, nessa estruturação, para que nós tenhamos possibilidade desse desenvolvimento. E aqui um ponto importante, pessoal, e é um ponto que nós precisamos de todos vocês. A partir de hoje, as inscrições estão abertas e nós precisamos chegar neste público, né? Então, todos nós temos contatos, né? Muitos de nós dão aula. Então, cheguem nas instituições de ensino, né, levem isso para a sala de aula, apresentem para as pessoas, né, que vocês conheçam, que tenham a possibilidade ou oportunidade de reverberar, para que esses alunos, esses recém-formados, tomem conhecimento, porque muitas das vezes eles sequer têm acesso às nossas redes sociais. As redes sociais deles também são limitadas em muitos momentos. E é importante que nós possamos levar isso na presença, né, das instituições de ensino, das estruturas aqui regionais,
para que isso possa reverberar e que nós tenhamos aí uma inscrição significativa nesse espaço, tá? E dentro desse elemento, então, e aqui eu peço, né, que vocês conheçam as pessoas que estão presentes e que, logicamente, a gente aplauda a todos aqueles que decidiram participar e que voluntariamente estão se engajando nesse projeto. Então, temos aqui a presidência minha e ao Danilo, que vocês já sabem. Diretoria financeira e diretoria de ensino, a Gabriela Pires e o Henrique Misawa. Diretoria de logística, hoje nós temos a Monique como nossa diretora, a Andréia como coordenadora, junto com a Cristina e a Sinara. Diretoria de comunicação, temos a Amanda como diretora, Rafaela, co-diretora, Carolina, Lisiane, Igor, João e Laís como coordenadores. Diretoria de capacitação. Michele é a nossa diretora, Artemísia, Fernanda, Maria Carolina, Reginaldo e Vanessa são nossos coordenadores. Diretoria de projetos, Wilton é o nosso diretor, com a Milena e a Vitória na condição de coordenadores. Muito obrigada a todos vocês. Todos os demais também podem ser voluntários. Esse sistema, o Instituto, não está fechado para a participação, né, de voluntariado do escritório, pelo contrário, ele é um sistema aberto e, portanto, nós convidamos a todos aqueles que desejam participar de alguma forma, que se engajem no nosso propósito. Muito bem? Então, vamos realizar essa conexão juntos, essa é a nossa pretensão. E, feita essa apresentação inicial, então, eu chamo à mesa, novamente, o Rafael e o Cristiano, junto com as nossas painelistas de hoje, Cláudia Onze-Ide, que é assessora de governança na Randicorp e ex-conselheira do Instituto Elisabetta Randon, Paula Bichuete, diretora jurídica da Valeo e conselheira da Child Fund Brasil e presidente da SBSOM. Desculpa. Por favor, compareçam. Bom, nesse painel, então, nós vamos discutir sobre o poder dos negócios, do empreendedorismo e da ação solidária feita por particulares na construção de um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo enquanto Instituto e também é importante ouvir a experiência, né, de cada de outras instituições que vêm desenvolvendo essa estrutura há mais tempo, especialmente para o nosso aprendizado, já que nós estamos engatinhando aqui, né, nesse momento de construção do Instituto. Paula, Cláudia, né, a palavra é um pouco de vocês agora para nos explicar um pouco acerca dos projetos que vocês já participam e qual a visão, né, a experiência, o que se percebe dessa estruturação em relação à sociedade como um todo. Primeiro, eu quero parabenizar ao escritório, todos vocês, pelos 21 anos, num país em que boa parte dos negócios encerra-se com a média de 2 a 3 anos, 21 anos de escritório é um grande sucesso. Parabéns a vocês, isso é fruto de merecimento e muito trabalho. Em segundo lugar, parabenizar a Marta e todo o pessoal pelo desenvolvimento desse instituto. É uma honra para mim estar aqui, eu falei para eles quando fui convidada, porque são momentos assim que mostram para nós a importância das conexões sociais, né? Nada é desconectado. A gente não vive sem o pedreiro, a gente não vive sem o motorista de ônibus. Tem que ficar pertinho, entendi. A gente não vive sem o pedreiro, a gente não vive sem o motorista de ônibus, a gente não vive sem o banqueiro, a gente não vive, enfim, em sociedade se a gente não estiver interconectado. A questão é que algumas pessoas são mais invisíveis para outras, né?
E a partir do momento em que vocês têm essa iniciativa de trazer um instituto com esse porte, sem precisar, porque com 21 anos vocês podiam estar fazendo uma bela festa de comemoração num cruzeiro nas Bahamas. Não teria problema, certo? Isso também é bom. Mas optar nos 21 anos e estar aqui lançando um instituto é um projeto de propósito, né? E propósito é o que move, no fundo, a vida da gente, né? A gente pode e precisa, e é bom, ter o recurso financeiro, porque, afinal de contas, a lógica social é essa. E quando a gente fala em inclusão, a gente fala em respeito, e para falar em respeito, a gente precisa falar em trabalho digno. Para falar em trabalho digno, você tem que falar em remuneração digna, né? E para esse tipo de acesso, o que está sendo proposto pelo Instituto é sensacional. Porque não basta você ficar na sala de uma faculdade 5 anos, né? Todos nós aqui ficamos 5, 6, 10, dependendo do tempo de estudo, em salas de faculdade nas mais diferentes características. A Marta sei que entra todos os dias, muitos de vocês aqui também são professores e entram quase todos os dias. Então, e eu puxo muito pelo lado da educação, porque eu sei o valor que isso traz. Eu sou filha de professores de escola primária. De escola primária não, de escola pública, no interiorzão do estado de São Paulo, cidade de 15 mil habitantes. Que eu ouvi do meu pai que eu ia ter uma herança na vida, educação. Porque dinheiro para professor de escola estadual não dá, né? E aí eu fiz a minha carreira em cima do quê? Em cima de educação. Nós queremos muita coisa, mas não queremos ser educadores. Eu mesma não fui uma educadora, não me tornei uma professora, mas ao longo da vida eu fui entendendo o tanto que isso é importante e me tornei mentora. Sou mentora de jovens advogados num projeto que começou a raiz dele em Porto Alegre e muitas advogadas eram do CMT, que foi o Women in Law Mentoring. Eu sou mentora também de outras mulheres através do Jurídico de Saias, que a gente chama de Projeto Madrinhas. Me tornei mentora, vamos falar assim, informal de algumas pessoas, principalmente mulheres que precisam, não só mulheres, mas de pessoas que estavam perdidas na carreira. Então, esse caminho que o Instituto traz é muito importante, porque essa questão de agregar o valor ao lado técnico, porque lamentavelmente o nosso ensino hoje, ele dá uma base técnica, mas ele não dá uma base de vivência, de comportamentos, de como navegar na sociedade. Eu vou falar para vocês que são bem mais jovens que eu aqui. Os 5 anos de direito valeram para uns 20% da carreira de vocês. Os outros 80% está dentro de vocês. E é isso que vocês, voluntários, vão entender e vão passar para as pessoas que vocês vão se conectar. 80% da vida empresarial, familiar, educacional, acontece no campo das inter-relações. Os outros 20% a gente completa com a técnica. E a gente passa 80% do nosso tempo estudando a técnica. Então, esse equilíbrio, esse balanço é muito importante. E a partir do momento que entra programa de capacitação técnica, programa de mentoria, é o único caminho de vida. Falando só um pouquinho mais da minha experiência, senão eu falo pra caramba, sou filho de italiano e árabe. Se deixar, eu falo aqui 3 horas. Eu até fiz algumas anotações, né, para colocar assim de uma forma pontuada. Eu recebi um convite, né, para participar de um processo seletivo para ser conselheira pro bono de uma instituição que atua com crianças, né, chama-se Child Fund, ou Fundo para Crianças, que trabalha com apadrinhamento de crianças no Brasil profundo, no sertão. Eu estava contando para eles ontem que eu estive numa cidade a 12 horas de carro de Teresina, no interior do Piauí, para visitar os projetos onde a gente vai, onde o povo morre de fome, gente. Não é aqui que você consegue doar uma cesta básica. Lá não chega para todo mundo. Não dá, só falta, tá? Então, a gente vai... Quando eles me convidaram, eu falei assim, por que eu vou participar de um processo seletivo para ser conselheira pro bono, sem ganhar um centavo, de um instituto?
Aí no seguinte eu falei, para de ser tonto. Exato, para de ser tonto. Exato, é o clique. Eu falei o seguinte, para a gente trabalhar com gente, a gente precisa ser muito melhor do que nós somos para trabalhar com técnica. E hoje nós somos um grupo de conselheiros multidisciplinares para ajudar a aumentar a nossa penetração nesse Brasil profundo. E, gente, na hora que você vai conversar com essas crianças, você entende uma realidade tão diferente da que nós todos aqui, com todas as nossas diferenças sociais, temos condições de abranger, e vocês vão ver isso no dia a dia de vocês. As pessoas jamais pararam, talvez, para pensar além da própria sobrevivência física, de fome. E a hora que você vê crianças expressando sua arte, podendo estudar, pessoas com mais de 50 anos, que viveram na roça, podendo completar um ensino, e pensar até em fazer uma faculdade EAD, é algo tão bonito, é algo tão recompensador. E essas pessoas se articulando socialmente para que a comunidade seja melhor, é tão valioso que eu me sinto tão privilegiada de estar lá, de estar aqui, né? E de poder fazer parte desses momentos. Então, o que vocês estão criando aqui hoje, eu me emociono mesmo, eu choro com o patinho feio até hoje, quando eu ouço a história. Desde criança, minha mãe falava que eu sou um poço de lágrimas aberto, não tem problema com isso. O que vocês estão lançando aqui hoje são bases para uma sociedade melhor. Ai, mas é tão pequenininho. De grão em grão, a areia do mar vira praia, né? Então, eu agradeço muito e espero que vocês todos se sintam tão preenchidos, que isso multiplique através de vocês para outras pessoas, para outros projetos, para outros momentos maiores que esse. Obrigada. Muito lindo ver essa emoção toda. Bom dia, pessoal. Um prazer também. Negócio de chegar perto da gente. Um prazer para mim também estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite e falar depois dela, né, com toda essa emoção, é um desafio. E parabéns pelos 21 anos do CMT, nosso parceiro aí, que assim, estreitamos laços, foi por meu intermédio, né, que o CMT começou a prestar serviço para hoje Randon Corp, que mudou de nome recentemente. E o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui, que não existe assim gratidão maior ou satisfação maior do que a gente poder perceber que está plantando alguma sementinha, sabe, modificando o modo de pensar de alguém. A minha experiência, eu tenho também mentoradas na própria empresa. A gente fez um trabalho lá de mentoria com a Ana Carolina, que é do Women in Law, e isso no intuito assim de desenvolvimento de carreira feminina, foi muito legal. E também eu sou rotariana, então no Rotary a gente percebe o quanto a gente pode contribuir com pessoas que têm dificuldade de acesso, né? E na Randon, assim, coincidentemente, o propósito da Randon Corp é conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Então, esse é o propósito do negócio. E em relação a experiência que a gente teve lá, eu vou trazer um pouquinho do que foi construído, do que está no DNA da Randon Corp, que eu acho que é legal compartilhar com vocês, assim, até vai incentivar um pouco mais. O seu Raul, que é o fundador da Randon Corp, ele faleceu em 2018, mas ele, embora não tenha estudado, ele era um visionário. E em 2000, muito antes disso, ele teve outros projetos. Antes de existir o SUS, ele criou uma fundação para que pudesse apoiar os seus funcionários e os familiares
no sentido da assistência social e a saúde. Obrigada. E depois tivemos uma cooperativa de crédito lá também, incentivando o bem-estar das pessoas. Temos hoje uma cooperativa de crédito que ela tem um patrimônio a mais de mais de 50 milhões. Eu fui conselheira da Cooperando também, é Cooperando o nome, onde as pessoas têm acesso a recursos com menos custo, né? E também podem fazer suas economias nessa mesma cooperativa. E em 2003, relacionado então especificamente à educação, que é o que o CMT também se propõe no primeiro projeto do CMT Conecta, ele como visionário, ele trouxe assim, eu preciso de ajuda para criar uma escola para que os filhos de nossos funcionários e de outras pessoas da comunidade que trabalhem fora possa acolher essas crianças para que tenham um reforço no turno inverso ao turno da escola. Então, iniciou o projeto Florescer, que foi o primeiro projeto. Hoje já são 7 e o objetivo foi levar essas crianças, então, presencialmente, começou na sede da Randon, com atividades extras, então tem aula de música, de informática, reforço escolar, de 6 a 14 anos, e depois tem a segunda fase, que é de 14 a 18, que é o Florescer para a iniciação profissional. Então, tem parceria com o Senai, tem parceria com o Senac, aonde os jovens eles já podem sair de lá aptos a terem um trabalho quando vão para o ensino superior. Para o ensino médio, desculpa, né? Não, ensino superior, porque 14 é ensino fundamental e depois ensino médio. E isso cresceu tanto que a Randon ela tem uma rede de distribuidores, né? E os distribuidores, conhecendo esse programa, hoje nós temos franqueados. Então, desde a sua fundação até hoje, já tivemos, assim, considerando familiares, podemos dizer que 500 mil pessoas foram impactadas, né, por esse programa e outros programas também de educação. No trânsito, por exemplo, a gente tem um programa que leva um teatro itinerante para transportadoras, para eventos envolvendo transporte, para educar os motoristas para que tenha um ambiente mais saudável e não tão agressivo no trânsito, né? Então, isso também é muito legal. E o que mais que a gente foi evoluindo, né? E ainda estamos aprendendo. Tem um programa chamado Ser Voluntário, que aí qualquer pessoa que trabalha nas empresas da Randon Corp pode participar. Então, tem algumas escolas pontuais lá na cidade que a gente apoia, com limpeza, ajuda a fazer festa junina, e pintura, e etc., né? E campanhas assistenciais sempre, né? Porque a presidente do Instituto Elisabetta Randon, que é quem puxa isso tudo, é a Maurien Randon, ela é filha do fundador. E ela é assistente social por formação e advogada. Então, até muito o pai dela desejava que ela fosse a diretora jurídica da empresa, mas ela nasceu para fazer isso e é um papel maravilhoso também, né? Sabe aquele pai, assim, que quer colocar cada filho na sua cadeira, né? Mas ainda bem que as pessoas podem se posicionar e fazer o que realmente desejam. Então, existe o Memorial Randon, então, nesse sentido também de poder ter um museu da história do transporte de carga. Então, isso por meio da lei de incentivo à cultura, está sendo construído um memorial que vai atender a comunidade, vai ter um centro de eventos, um museu, uma biblioteca com muita documentação sobre isso que não existe no Brasil, né? Do transporte de carga. Existe de transporte de pessoas, mas não de carga. E então, assim, a gente tem uma cultura que vem dele, né? Um dos nossos princípios, dos 7, é pessoas valorizadas e respeitadas. Então, nós percebemos isso no dia a dia na empresa, sabe? É um ambiente saudável, onde
a gente se sente orgulhoso de estar lá. Então, quando eu era criança, se dizia assim, lá no interior, Caxias do Sul, quando meu filho crescer, vai trabalhar no Banco do Brasil. Hoje não é mais assim, né? Quando meu filho crescer, quero que ele trabalhe na Randon, ou na Marco Polo, ou numa empresa grande de lá. Então, é um pouquinho disso que eu trago para vocês, é muito engrandecedor, assim, a gente vê aquelas crianças, nós temos crianças que participaram do Florescer, que hoje têm cargo de liderança na empresa. E temos outras, uma menina que, especificamente, que eu conheço, que ela é filha da minha cabeleireira, hoje ela está fazendo aula de violino na OSPA, ela passou na audição da OSPA. Então, quando a gente vê assim, o resultado disso, por menos que seja, sabe, que seja, tudo bem, a Randon é uma empresa enorme, poderia fazer mais. Sim, a gente vai trabalhando para cada vez fazer mais, mas o pouco que a gente faz e quando vê, assim, o resultado que isso traz para as pessoas, é um resultado, uma satisfação tão grande para a gente, que eu entendo a Maureen Randon, que ela quis, assim, direcionar as energias dela para esse projeto, para esse instituto, né, gente? Muito obrigada por estar aqui. E eu me coloco à disposição, assim, se vocês precisarem da gente, que algo que a gente possa, algo que a gente possa contribuir e que a gente pode, com certeza, aprender com vocês. Estamos aí, viu? Uma coisa também importante que eu não falei, no próprio Instituto, usando a lei da solidariedade aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que reverte ICMS. Então, o Instituto Elisabetta, ele é uma entidade âncora para levar a educação para outras entidades. Então, são 24 ou 25 entidades no interior do Estado que o próprio Instituto ele leva e faz a fiscalização da destinação do recurso para entidades voltadas à educação. Então, isso é um pouco da minha história. E vocês que estão iniciando, assim, os voluntários que estão nessa missão, nada é por acaso, assim. Eu acho que a gente não pode, como diz o Cortella, a gente não pode morrer morno, né? A gente tem que deixar um legado, deixar uma sementinha aí nesse mundo, né? Tá bom? Muito obrigada. Rafael, Cristiano, como é que vocês enxergam essa questão também do empreendedorismo, da atuação da iniciativa privada, né, para essas estruturas de debate da ação solidária? Bom, obrigado, Paula e Cláudia, pelos depoimentos muito interessantes. Eu acho que o que eu assisti mais recentemente, Marta, eu até foi num evento da CMPC, um cliente nosso aqui. Eu até acho que eu comentei contigo, né, Cristiano? Até eu não conhecia o palestrante, que é professor de Colômbia, se chama Raj Yorsta, algo assim. Ele tem origem paquistanesa, pelo que eu não estou enganado. E pai paquistanês, e ele nasceu na Índia. E ele falou uma coisa assim, o título era... Eu fui no evento e, confesso, fui meio, assim, burocraticamente. O título era Capitalismo Consciente. Eu fui esperando uma coisa, assim, já meio... Confesso, fui cético, fui com todos os preconceitos que eu tenho, e não são poucos, como todos nós, né? Mas ele começou... E a plateia claramente esperava o mesmo que eu esperava. Quando começou a apresentação dele, começou uma provocação interessante, porque a plateia começou a se mexer na cadeira, e porque ele começou a dizer coisas que talvez as pessoas hoje em dia têm um pouco de dificuldade de dizer. Ele começou a fazer uma defesa muito forte do capitalismo. Começou dizendo, olha só, deixa claro o seguinte, eu nasci na Índia, então assim, não venham aqui me falar que dinheiro não é importante. A coisa mais importante... Ele começou assim, de um jeito até engraçado, provocando pelo lado de humor. E depois ele vai enfatizando, ele chega assim, olha, eu estou dando aula hoje em Colômbia e eu tenho visto estudantes jovens
dizendo que democracia não é importante, isso é meio bobagem, e que assim, e que talvez a gente tenha que ter determinados, optar por algumas soluções que o mundo já mostrou que não funcionaram. E aí ele falou assim, olha, como é que a gente consegue mostrar para essas pessoas que efetivamente, como a Paula falou no início, né? Não, olha só, a remuneração é importante, dinheiro é importante, essas coisas também são importantes. Ela falou, olha, ele falando, nós, o sistema capitalista, e ele falando, as empresas, precisam também, e essa é a expressão dele, não é minha, assumir esse storytelling, ou seja, assumir também que há um papel que é específico das empresas, não é o Estado, efetivamente, claro que, portanto, não é a mesma coisa, não é um substituindo o outro, mas mostrar qual a importância que as empresas representam efetivamente na sociedade. Não só por intermédio dos institutos, que aí é algo ainda mais evidente, mas de um modo geral, como um todo. Ou seja, como a gente está aqui nesse momento no Rio Grande do Sul, mas assim, e a Cláudia que veio, né, de Caxias, olha, é impossível contar a história da região mais desenvolvida do nosso estado em termos industriais sem contar os grandes empresários. E aqui eu acho que é um outro ponto, né? Pessoas, né? Assim, claro que a gente, né, o Cristiano que estuda esse assunto bastante, existem instituições, existe uma série de organismos que são importantes, mas pessoas também com atitudes muitas vezes inicialmente pequenas têm uma capacidade de impacto muito grande, né? Então eu acho que esse é um pouco ao lado. Eu acho que sim, dá para empresas, organismos do sistema de mercado assumirem determinadas atividades, porque isto é benéfico ao mercado. Então acho que isso é uma coisa que não é estar contra o mercado, não, ao contrário, isso é positivo para o mercado, né? E o outro ponto é assim, eu acho que é o impacto que cada um de nós pode ter, pequeno às vezes, né? Assim, à medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai notando, por exemplo, o impacto gigantesco que os primeiros anos, seja os primeiros estágios ou os primeiros escritórios que a gente passa, ou empresas que a gente passa, como influenciam a gente. Às vezes, 20 anos depois, eu, por exemplo, me recordo, assim, muito mais impactou os meus primeiros 2, 3 anos lá da época da faculdade do que os últimos 10, entendeu? Então, se lá no momento alguém que tem uma dificuldade, a gente consegue ajudar um pouquinho, tem uma capacidade de impacto muito grande. Deixa eu só para passar a palavra para o Cristiano aqui, deixa eu fazer um comentário, uma coisa bem pessoal, mas só para dar um exemplo, assim. Até acho que aqui talvez só a Monique vai lembrar. Tem uma funcionária que trabalha na minha casa até hoje, já está há uns 20 anos. E ela tinha um filho. E aí, na época, a história era pequena, então até ela trabalhava lá em casa e trabalhava aqui também, né, Monique, lembra? E aí, logo em seguida, o filho dela veio, eu pedi, né, Monique, vamos botar ele aqui para ajudar, ele estava mal no colégio, ele não ia bem na aula, estava indo mal, eu me lembro que até eu, metido a capitalista, uma época, eu me lembro que eu ofereci R$50 para ele, para cada livro que ele lesse. Sério? E aí ele lia, incentivo, aí ele passava lá, aí ele vai se mexer, óbvio, né? Aí ele leu o primeiro, leu o segundo, e assim, parece brincadeira ou não, mas as notas dele começaram a melhorar, né? Mas não era isso que eu queria comentar de uma falha minha. Aí, ele estava aqui Monique? 1 ano, eu acho. Aí, eu não sei o que aconteceu, que um primo dele resolveu montar um lava-jato, um negócio assim. E ofereceu para ele, ele ia ganhar tipo, R$100 a mais, alguma coisa assim. E ela veio dizer, seu Rafael, o senhor me desculpe, mas não, tem que desculpa, mas o Júnior vai sair porque ele vai ganhar um pouco mais no outro emprego. Assim, eu confesso que eu falei, olha, eu já fiz a minha parte, ajudei, dei oportunidade, mas assim, eu e a Vanessa, minha mulher, a gente comenta volta e meia. Vamos tentar voltar um pouco no tempo. Assim, ele está bem e tal, mas olha só, se ele tivesse continuado no escritório, a gente podia eventualmente ter ajudado numa faculdade. Ele podia ter se formado. Assim, o ambiente é outro, sabe? Numa dessas, casa com uma outra pessoa, sabe? Essas pequenas coisas trazem o que se chama, né, uma rede de apoio, uma rede de situação, que às vezes muda a vida da pessoa completamente, né? A diversidade. Então, assim, eu não falei lá atrás, não me envolvia, disse, não, tá bom, bem, né, meio que lavei as mãos.
podia ter insistido um pouco mais. Ou podia ter aumentado R$100, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Assim, às vezes a gente prestar atenção que pequenas coisinhas, né, que não vão nos tirar, né, não vão nos fazer sofrer muito, podem nos ajudar bastante. Acho que esse é um pouco que a gente queria comentar aqui. Bom, seguindo nessa mesma linha do Rafael e também da Cláudia, da Paula, da Marta, mas especialmente do comentário do Rafael, da palestra, eu também nunca lembro o nome dele, mas ele é muito conhecido lá fora. Isso, exatamente. Na verdade, a gente tem que lembrar que essa questão de institutos, fundações, atuações assistenciais pro bono, elas são pró-mercado. A gente tem que lembrar disso, porque elas prescindem do Estado para ajudar os outros, para ajudar o próximo. A gente não pode esquecer que tudo isso, o país, que é talvez o país, talvez não, é o país mais capitalista do mundo, os Estados Unidos, onde mais tem esse tipo de atividade. É onde a atuação pro bono nasceu, onde mais tem fundações privadas. Então isso tem tudo a ver com liberdade, com empreendedorismo, com capitalismo. A gente não pode esquecer isso. Eu acho que é interessante a gente perceber também, e aí muito interessante o que a Cláudia falou da violinista, né? Porque imagina só, a gente acredita muito nessa linha em meritocracia, em empreendedorismo individual, em esforço individual, mas esse indivíduo, né, essa pessoa, essa menina estava escondida, na verdade, né? Ou seja, olha só todo o mérito que ela está mostrando, individual, esforço individual, em ser escolhida, né, ser selecionada pela OSPA, né? Imagina, mas e se ela não tivesse tido essa oportunidade de início? Não é? Talvez ela ficasse sem ser... Não, ela ficaria muito provavelmente né, oculta pelo resto da vida. Ninguém saberia o talento que ela tem. Então, se a gente puder dar esse empurrão, essa ajuda no início, né, dar oportunidades para as pessoas que não tiveram as mesmas condições que a camada mais privilegiada, nós aqui, temos, a gente não vai ajudar o mercado, a sociedade, né? Todos nós, no final das contas. Então, isso é pró-sociedade, pró-mercado, pró-liberdade, pró-empreendedorismo. Para complementar, eu acho que, já que vocês todos sabem, eu sou justo da área do direito social, né? Não tem nada mais social que direito do trabalho e previdenciário dentro dessa estrutura. E de fato, são dois ramos aqui que têm uma correlação muito direta também com essa ideia, né, que nós estamos falando aqui de ação solidária, de empreendedorismo e todas as outras estruturas, especialmente no momento atual, que não é um momento único do Brasil, é um momento que vem, né, todas as dificuldades estão ocorrendo em nível mundial. Nós temos visto uma infinidade de circunstâncias do gênero e sempre existiu e existe uma necessidade, sim, de suporte e apoio do Estado. Só que esse suporte é finito, né? Com recursos limitados, com estruturas correlacionadas. E se nós queremos manter a roda social funcionando, né, e próspera, existe um papel necessário de cada um de nós, partícipe da sociedade, para que isso funcione. Né? É a velha história, para haver consumo e continuidade, eu preciso de pessoas que estejam recebendo valores, que estejam integradas, que estejam atuando, né, de alguma forma. E o nosso papel é um pouco esse, né? Na condição de instituto, a nossa pretensão é justamente oportunizar isso, tentar chegar nesses grupos que não tiveram a mesma oportunidade, que estão escondidos, né? E que, em muitas circunstâncias, por mais que tentem se apresentar, não são visualizados. Por mais que tenham conseguido chegar em universidades, não conseguem, né, outras vagas e oportunidades, não competem em condição de igualdade. Então, trazer eles, na verdade, a uma nova luz, a uma estrutura que possa oportunizar aí elementos melhores, né, uma sociedade melhor para o futuro. E, especialmente, pessoal, uma das circunstâncias que eu acho que a gente precisa levar também é que nós também somos finitos.
né? Existe uma finitude na vida, na atividade profissional, na capacidade profissional, e nós precisamos pensar em sucessores, em todos os setores, né? Em todos os ramos relacionados, sob pena de não existir no futuro elementos ou condições suficientes, né? A ideia de uma sociedade próspera perpassa também um pouco por isso. Mas eu devolvo a palavra outra vez para a Paula e para a Cláudia fazerem também os seus comentários sobre esses temas. Boa. A gente está virando assistente de vocês, a gente está aprendendo a lidar. Nessa linha que vocês estavam comentando dos nossos erros, né, e das coisas que a gente vai aprendendo, não sei se são erros, eu acho que são conscientizações que a gente vai tendo na vida. Vocês vão ver, eu acredito que vocês que estão como voluntários aqui, pela primeira vez vão participar desses processos de suporte para a educação, né? Eu, na minha história pessoal, também fui evoluindo bastante. Eu sempre estudei escola pública, porque na minha cidade, o melhor ensino na minha época era escola pública. Eu estou com 52 anos, numa cidade pequena, no interior, os grandes professores eram de escola pública. Sequer existia escola privada na minha cidade. Hoje tem, né? Eu estudei 2 anos em escola privada. Meu tio morava em Belo Horizonte, eu fui estudar no Colégio Marista de lá. E logo depois, fiz um tempo de cursinho, entrei na USP, escola pública, né? E a USP, gente, para uma menina de uma cidade de 15 mil habitantes, que foi morar em São Paulo, numa época que não tinha telefone, telefone custava R$3.000. Lembra que a gente estava até falando ontem, que as pessoas declaravam no imposto de renda, né, o direito da linha telefônica. Era tipo assim, eu venci. Então, eu só quero trabalhar com gente que também tenha vindo de lá. Então, aquela coisa de eu quero estagiário de faculdade de primeira linha e eu quero estagiário da USP. Porque eu entrei na USP e eu fui estagiar muito cedo, no 3º ano, no Bank Boston, uma instituição financeira internacional, que não existe mais. O ativo dele no Brasil foi comprado pelo Itaú, lá fora foi comprado pelo Bank of America e tal. E eu fui trabalhar na área de operações internacionais. Então, assim, se uma menina pobre, não era pobre, mas simples, do interior de São Paulo, conseguia fazer isso, qualquer um conseguia. Levou muito tempo para eu entender que eu também tive rede de apoio, primeiro de educação, e depois de família, e depois desse meu jeito, assim, de eu ter aprendido a me virar na vida. Eu fui morar sozinha em São Paulo, 450 quilômetros da minha cidade, em República, me virando. Eu estava contando para eles ontem à noite, eu ia para balada, eu adorava dançar. Eu não bebia nada de álcool. Bebia água. Se eu tinha que beber alguma coisa de álcool, eu bebia na casa de amigos, porque eu tinha que me segurar, eu tinha que chegar em casa. Eu não tinha quem me salvasse. Era eu. 5 horas da manhã esperando o metrô abrir para chegar lá primeiro eu morei no pensionato, a freira me odiava, porque ela abria a porta do pensionato e eu estava lá, oi irmã, entrando para depois ir assistir aula. Eu já fiz isso na vida, várias vezes. Ou trabalho, enfim. Então, a gente vai evoluindo na consciência social e na consciência dos recortes, né? Eu sou mulher, eu sei as dores de ser mulher, mas eu não sei as dores de ser mulher preta na sociedade. Eu não sei as dores de ser mulher de periferia, que viveu numa família opressora, que sofreu uma série de traumas. Eu morei numa cidade onde todo mundo se conhecia. Eu nunca fui da periferia. Eu fui aprender o que era periferia quando eu mudei para São Paulo com 18 anos. Então, a gente começa, com a evolução das ideias, a aprender sobre crescimento, né? E hoje, por exemplo, também eu esqueci de comentar, dentro da Valeo existe um programa mundial chamado Grow Together, que a gente faz mentoria com um foco específico para crescimento de pessoas. E aí a gente começa a ver também dentro da empresa, naquelas pessoas que são consideradas altos potenciais, outros recortes de dificuldades. E o maior deles
principalmente em mulheres, homens também têm, mas principalmente em mulheres, é um negócio chamado síndrome do impostor ou da impostora. Eu não posso, eu não consigo, a gente sai pedindo desculpa por tudo. O latino já tem essa maldição. Nós, latinos, já temos essa maldição. A gente já não se considera senhor de si. E aí, os processos de mentoria, os processos de crescimento vão mostrando que a gente precisa ajudar as pessoas a acreditarem em si próprios. Né? Então, acho que é isso aí para complementar um pouco a minha fala. Deixa eu só complementar. E hoje eu mudei tanto, porque eu não tenho headcount dentro da empresa, né? Eu uso escritórios, eu uso rede de apoio, então a cada 2 anos, ou a cada 1 ano, ou depende do tempo que meus estagiários ficam, eu eternamente troco de estagiários, porque tem a lei do estágio, a pessoa só pode ficar 2 anos, aquela coisa toda. Bom, enfim, eu já tenho muito tempo na Valeo que eu não aceito mais estagiários de faculdade de primeira linha. Os meus estagiários, apesar de ser uma empresa onde a língua oficial é o inglês, eu suplemento o inglês. Porque a maioria das pessoas mais pobres não vai aprender. Hoje, a minha estagiária, ela é uma pessoa sensacional. Ela não fala uma palavra de inglês, ela é nascida no interior do interior da Bahia, ela mudou com a mãe para Guarulhos quando tinha 12 anos, então ela foi fazer faculdade, porque ela precisava ter uma faculdade, mas ela sempre trabalhou em comércio, trabalhou em várias coisas. Então, esses dias ela chegou para mim e falou, Paula, eu fui pôr a mão no computador com 17 anos de idade. Ela tem 26. Eu sempre me virei. E ela tem uma lógica, um raciocínio. Mas o raciocínio jurídico, gente, falta. Porque ela entrou na faculdade para ter uma faculdade. Então, o que eu estou forçando hoje? O raciocínio jurídico. Porque o que ela faz? Ela faz toda a base administrativa do meu departamento jurídico e eu dou contratos mais simples para ela analisar e eu faço questão que eu tenho um suporte externo para contratos, que ela esteja em todas as reuniões possíveis para ela ouvir um pouco sobre direito. É o que eu faço para a Alana poder aprender um pouco mais. Vai se formar agora sem a menor condição de ser advogada. Na boa. Eu já falei isso para ela. O que eu vou fazer? Eu vou deixá-la na empresa como terceira por mais um tempo, pelo tempo que ela quiser, para ela poder adquirir o quê? Conhecimento jurídico, que é uma forma da gente também trazer essas pessoas para dentro. Porque muita gente que está nas faculdades de direito, de contabilidade, principalmente de administração, estão no corre do dia a dia. Elas não vão ter tempo de aprender o técnico. Então, cabe a nós também trazer essa suplementação. Bom, o que eu tenho para dizer, assim, na mesma linha, né? Eu também sou lá do interior de Caxias do Sul. Meus pais eram agricultores. E eu sou, assim, a caçula de uma turma de 7, que a minha mãe já tinha mais de 40 anos. E a maior frustração da vida dela era não ter podido estudar. Ela dizia sempre que ela estudou até o 4º ano, mas que o professor repetia o livro dela, né? E, assim, uma pessoa muito inteligente, que ela me ajudava no raciocínio lógico, a resolver problemas da escola, que eu tinha uma certa dificuldade lá no início, que era muito, muito matemático, assim, para o meu mindset. E aí, o que ela fez? Ela todos os esforços para que os filhos dela todos pudessem estudar. Então, os meus mais velhos, a minha irmã mais velha tem 74 anos, quase. E aí, quando ela chegou em idade de 5º ano, na época, era sair de casa e estudar no internato. E foi isso, assim. Então, imagina que as crianças, na hora que iniciava a adolescência, que poderiam contribuir com a economia doméstica, eles estavam no internato. Uma escadinha, né? Então, eu agradeço muito isso a ela. E, assim, a síndrome da impostora, a gente percebe muito. Eu mesma lembrei de um caso agora, quando a Unicinos ela estava com um curso de pós-graduação lá em Caxias do Sul. Eu lembro que o Tim, ele precisava de alguém para dar uma aula de governança. E eles me procuraram na Randon.
E eu olhei e disse, pá, que legal, né? Mas eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Então, hoje, aí quando ele me convidou para vir aqui, eu disse, tô lá. Então, eu acho assim, a gente vai aprendendo com algumas coisas. E ninguém sabe tudo, né? A gente é um aprendizado contínuo, não existe pergunta boba, vamos assim dizer, né? A gente tem que se motivar para isso. E eu hoje tenho uma menina também, que ela era estagiária, agora se formou, uma menina lá de Belém do Pará, que eu tô, assim, meu objetivo é que ela venha crescendo para ser uma sucessora, como vocês mesmos disseram. Não estou mais no jurídico, trabalhei no jurídico muito tempo, eu trabalhava em societário, e emenei no final, e faz 1 ano e meio que o presidente do conselho convidou para a gente estruturar a área de governança corporativa. Então, a gente tem essa parte do Instituto, mas também dentro dos nossos compromissos da Randon com nossa ambição ESG, a gente tem muito assim o desenvolvimento das pessoas na diversidade e inclusão. Seja mulheres, sejam PCDs, seja raça e etnia, né, e seja LGBTQIAPN+. Então, isso está sendo um aprendizado enorme assim, para mim como pessoa, e eu vejo que a gente poder multiplicar isso no dia a dia, assim, a gente acaba falando aqui no empreendedorismo, no papel do empreendedorismo na sociedade em relação a isso, mas nós estamos inseridos, né? Então, eu vejo que é muito bom poder participar, né? Então, seja por meio do Instituto, seja por meio de programas sociais dentro da própria corporação, né? Para poder desenvolver. E esse programa de mentoria feminina que nós tivemos agora, ontem eu tive últimas reuniões com minhas mentoradas. São 400 mulheres que participaram, e assim, não só em carreira de liderança, mas também em carreira técnica, né? Porque muito se tem assim nas corporações a importância das lideranças. Então, um dos nossos compromissos públicos é duplicar o número de mulheres em cargos de liderança de 2020 a 2025. Mas e as outras carreiras técnicas? Aquele engenheiro que tem uma capacidade impressionante. Então, e está ótimo, exatamente. Então, eu acho que quebrar esse paradigma assim de que diretor só conversa com gerente, sabe? É um pouco disso assim e eu acho que isso a pandemia também trouxe um pouco, desenvolveu um pouco no ser humano esse espírito assim um pouco mais de colaboração. E depois da pandemia, a gente ficou com um anseio de se encontrar, de poder fazer um encontro, de poder abraçar uma pessoa, de poder trocar ideia. Então, é isso um pouquinho mais da minha experiência, né, da minha vivência, para compartilhar com vocês. Muito obrigada de novo. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Paula sobre o Child Fund. Eu achei muito interessante no jantar ontem, quando você comentou que não adianta ter recursos, por exemplo, comida, cesta básica, se não tem como chegar, que é um problema de infraestrutura, né? Claro que a gente tem iniciativas, por exemplo, Bolsa Escola, que nasceu com o governo Fernando Henrique Cardoso, que é uma ideia, na verdade, da Universidade de Chicago, né, do Milton Friedman, que é considerada a forma mais eficiente de chegar a recursos, que é dinheiro mesmo, né? Mas, por exemplo, é difícil chegar, às vezes, socorro, chegar médico, chegar coisas materiais. E eu lembro, a maioria que não é nascida nessa época, mas nos anos 80 e 90, com a questão da fome na África, que tinha campanhas mundiais, tinha inclusive o Live Aid, que reuniu todas as grandes bandas de rock, os grandes artistas da época, We Are the World, né, que foi um single que reuniu todos os grandes artistas, pop stars, rock stars da época, fora iniciativas, fundações e governos mundo afora que mandavam bilhões para a África. Mas o que foi interessante, e tem um pouco a ver com isso, que teve
uma entrevista de um economista africano nas páginas amarelas da Veja. Não sei que ano foi, acho que foi começo dos anos 90, talvez, que ele dizia: parem de mandar dinheiro, porque não está chegando. Porque o dinheiro se perde na corrupção dos países aqui da África. Eu acho que os países, na época, mais afetados eram da costa oeste, se eu não me engano, Etiópia, países ali da... historicamente, Serra Leoa, Sudão, aqueles países que aquela região sempre em ali guerra toda, civil, sempre, enfim. sempre. E ele falava: parem de mandar dinheiro, porque isso está se perdendo na corrupção aqui de todos os governos, né, corruptos, ditadores. Ou seja, muitas vezes a iniciativa mais valiosa é essa de ir até o lugar. Então eu queria que você pudesse contar um pouco como é que funciona isso. Eu acho que o Child Fund funciona muito bem. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é childfund.org.br ou então Fundo para Crianças, vocês vão ver. Uma iniciativa que começou na China, nos anos 30, no meio de uma guerra profunda lá no interior da China. Os missionários cristãos norte-americanos começaram a história, e o Child Fund está presente em muitos países. Não está na África quase, por uma questão estratégica. Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo, e eles atuam muito no sul da Ásia, América Central e Brasil, né? E alguns países andinos no norte, aqui da América do Sul. Como que funciona? O Child Fund, ele é o recolhedor de fundos. Então, ele capta fundos, seja empresariais, seja de apadrinhamento. Então, tem lá, apadrinha uma criança. Qualquer um pode apadrinhar, viu, gente? Você vai lá e paga um X mensal, aquilo ali tem destino certo. Então, aquele dinheiro vai para aquela família. Como? Qual é a logística? O Child Fund não é o entregador das ações sociais ou do dinheiro do apadrinhamento. Quem faz isso são organizações de terceiro setor locais. Essas organizações locais têm metas, têm controles igual uma empresa, elas têm auditoria da nossa equipe de campo. O Child Fund, como instituição, tem quase 60 empregados, não é pequeno, não. Nós temos um presidente, que é o Maurício Cunha, e aí tem RH, tem financeiro, tem diretoria de programas, tem diretoria de captações. É uma empresa. Terceiro setor, mas é uma empresa. E aí tem quase 60 empregados. Dentre as metas é manter um estrito controle, rédea curta mesmo, sobre a performance de cada instituição. Então, sei lá, a gente está, acho que em 2.000 municípios, uma coisa, eu não lembro, no 1.300 municípios, se eu não me engano, eu não tenho os números aqui de cabeça. Tem municípios que você tem 2 instituições, dependendo do tamanho, tal. Por exemplo, em Curimatá, que eu fui em Cristino Castro, tem 2 instituições parceiras. Uma é a principal. Sempre tem gente falando com eles ou indo lá, em loco, para entender a aplicação desses recursos. E esses recursos não passam pelas mãos de governo. Existe uma estratégia de relacionamento institucional de Helgov, né, relações governamentais, com os governos locais para parcerias. Então, por exemplo, lá na comunidade do bairro, em Curimatá, tem 500 moradores, mais ou menos, hoje uns 600 e pouco, 17 bares e 20 crianças na escola há 7 anos atrás. Hoje tem 5 bares, a escola foi reformada em parceria da prefeitura com uma outra ONG, não foi o Child Fund que reformou a escola, 220 pessoas na escola. Então, você vai mudando ao longo de pouco tempo o local. O que o Child Fund faz? Ele entra na aula? Não. Quem providencia a aula é o município. Manda os professores, tem o ônibus para levar o aluno e tal. Onde o Child Fund entra? Na atividade extra-aula e no incentivo a participar. Então, lá, por exemplo, existem várias atividades, tá? Tem atividades de educação física,
de artes e acompanhamento escolar com as crianças. E outras atividades ali de inclusão social. E, junto com isso, vem todo o alerta social sobre uma realidade triste mundial, que é a violência doméstica infantil, né? Então, o Child Fund também tem um olhar sobre isso e de trazer os assistentes sociais, a comunidade, jamais entrar em confronto. Você entra em confronto, você se perde na sociedade, porque os donos da sociedade tiram você de lá, né? Assim como existe uma outra ONG, fazendo um parênteses, lindo, Vagalume, foi criado por 2 alunas do São Luís, em São Paulo, alunas de altíssimo nível, que desde os 18 anos gostavam de... sentiam um chamado pelo terceiro setor. Levam leitura para o interior da Amazônia. Eles já ganharam vários prêmios. Não é bem... acho que não é Instituto Vagalume, mas procurem por Vagalume Amazônia, vocês vão ver. Leva leitura. Eles têm que fazer vista grossa, entre aspas, para os corredores de tráfico de gente. Porque senão você sai totalmente de lá, você não atua nas comunidades. Então, o Child Fund não tem posição de confronto. A logística do Child Fund não é entregar alimento. A gente entrega dinheiro para as famílias e acompanha o uso do dinheiro das nossas doações como padrinhos para os apadrinhados e acompanha a atuação dos projetos sociais na ponta através das OCIPs parceiras, das organizações parceiras. Nós somos um grande agregador. Se fosse falar, para eu materializar na minha cabeça, é como se o Child Fund fosse uma grande plataforma de arrecadação e gestão. Então, é assim que funciona. Agora, alimento chega quando as pessoas ali se organizam. Quando elas não se organizam, também não chega o suficiente. E nós não somos provedores de comida. É que eu achei interessante que você comentou 12 horas de viagem no interior do Piauí. 12 horas de viagem no interior do Piauí. Tudo é uma dificuldade para chegar a qualquer coisa lá. Tudo. E as estradas existem, viu? E as estradas existem nessas regiões. São ruins. São ruins. Buraco e tudo. Mas chega. Só que a carência é tão grande. Porque, gente, com tanto município num país gigantesco como o nosso, você não tem dinheiro suficiente para... Você não tem riqueza. Você não tem como gerar riqueza na região. E o incentivo brasileiro no agronegócio não é para pequena agricultura familiar. Então, essas pessoas, elas ficam à margem da sociedade. Essa é uma das razões da miséria também. Quando você vai estudar ciclos econômicos, tem um pouco disso. Porque essas pessoas, elas vivem da agricultura familiar. A 200 quilômetros dali, tem enormes plantações que alimentam o Brasil. É a parte do Brasil ser o celeiro do mundo. Mas essas famílias não têm trabalho para todo mundo, até por conta da mecanização e tudo. E esse crescimento social que a gente vê em algumas regiões que são atingidas positivamente pelo agronegócio, não chega nos pequenos municípios. Não chega. Esses pequenos municípios não têm. Então, as pessoas passam fome. De verdade. Ou elas vivem com muito pouco. Saneamento básico é brincadeira, né? Essa comunidade que eu falei para vocês de quase 700 pessoas não tem um banheiro, porque não chega saneamento básico. Parece que na escola tem porque eles cavaram uma fossa, mas é caríssimo. E tem que tomar cuidado para a fossa não contaminar o aquífero, porque tem um aquífero ressurgente ali. Então, a logística é toda complicada. Para a gente conseguir colocar com dinheiro nosso, doação nossa, pessoal, 2 poços, 2 cisternas, porque poço é caro, a gente levou 3 meses para entender como é que a coisa podia ser feita. Porque logisticamente é muito difícil. Então, tem muito desafio. E essa é uma realidade geral, né? Esse é um único caso, e um caso extremo, eu diria. Mas o fator, se nós pararmos para pensar, as comunidades que tangenciam, eu já diria isso, né? As grandes cidades, e nós conhecemos diversas aqui na região de Porto Alegre, são muito fruto, em inúmeras vezes, desse êxodo das pessoas em busca de alguma oportunidade
e uma oportunidade de sobrevivência, porque não é mais do que isso, né, no que se refere às estruturas sociais que existem. E eu me recordo, e até para complementar, a minha história de vida não é muito diferente, eu também sou filha de professora estadual. O meu pai, quando eu entrei para a faculdade, ele já tinha uma certa idade e era profissional da iniciativa privada, num período que teve uma quebra significativa econômica e todas as outras estruturas, então perdeu o emprego. Nós tivemos uma dificuldade extrema, 3 filhas mulheres, eu era mais velha, e a única coisa que foi dito em casa é o seguinte: bom, não vamos ter herança, mas a educação é a nossa herança, vai para a faculdade e a gente dá um jeito. Então, eu passei a minha faculdade também estagiando, desde o início, para poder pagar, aumentei o tempo de curso, né, reduzi cadeiras no início para conseguir fazer no final, quando eu já estava numa condição mais estável. E eu acho que isso tudo, de uma certa forma, também cria esse nosso espírito de tentar levar mais as oportunidades que a gente, de alguma forma, teve, né? E eu me lembrava, enquanto vocês falavam, de uma experiência minha enquanto professora, há, vamos lá, uns 14, 15 anos atrás, numa dada oportunidade, numa das universidades que eu dei aula, uma universidade menor, né, uma determinada aluna chegou mais ou menos no meio do curso, do meio para o fim, né, as minhas cadeiras normalmente são nos últimos semestres ali. Ela disse: professora, eu quero pedir desculpa, eu adoro a faculdade, mas eu acho que eu não vou conseguir me formar. E eu questionei por quê, né, o que acontece aqui. Ela disse: eu tenho crédito, eu consigo desenvolver a faculdade por conta do crédito, mas eu estou numa situação muito difícil, eu não tenho conseguido sequer tempo suficiente para estudar, eu tenho dificuldade de aprendizado em relação a essas estruturas, e eu confesso que eu tenho um receio muito grande, até mesmo de como eu vou me apresentar na banca para a realização do trabalho de conclusão, porque ela dizia que ela não tinha roupa. Ela dizia, e, de fato, ela ia muito simples para a sala de aula, né, muitas vezes levando assim uma fruta para comer, aula à noite, naquelas estruturações. E eu disse: vem cá, não vai ser por isso que tu vais desistir. Eu te ajudo. Né? Nós montamos uma rede de alguns colegas que também tinham possibilidade e que oportunizaram a ela o auxílio no estudo. Eu ofertei livros, estabeleci as estruturas e eu comprei as roupas para ela fazer a banca. Né? Não me custou nada aquilo. Na verdade, custou economicamente, mas nada, né? E para ela fez toda a diferença. E há pouco tempo atrás eu encontrei ela advogando. E veio me agradecer. Ela disse: professora, obrigada, você fez toda a diferença. Poderia não ter. Poderia não ter, exatamente. Né? Então, ela montou o escritório dela, próximo da comunidade, né? E eu senti que aquilo fez toda a diferença. E eu acho que o nosso papel é um pouco esse, seguir esse exemplo para mais pessoas, né? Permitindo que elas tenham essas mesmas oportunidades. Então, fica aqui um registro, né, do quão gratificante também é a gente perceber que está devolvendo, de alguma forma, para a sociedade aquelas oportunidades que nós tivemos. Trouxe aqui um exemplo, mas tem muitos que a gente pode também ter, né, como a própria Cláudia e a Paula já trouxeram aí. Rafael? Eu queria fazer só 2 comentários, que eu acho assim, assim, é evidente que o Estado tem um papel super importante, tá? Até o Cristiano me lembrou aqui de uma coisa que eu conto sempre. Eu fiz direito na PUC, mas eu fiz economia na URGS, na Federal. E eu me lembro que me marca, assim, a minha família é uma família de classe média, média alta depois de um tempo, então assim, eu não tive dificuldades. Mas a realidade na PUC era a realidade na Federal, na URGS era outra, porque economia, isso é em 93, tá, pessoal? Economia não tinha menor prestígio, então, assim, tinha gente com bastante dificuldade no curso. E eu me recordo, me marcou bastante, tinha um colega, o Alexandre, que era, assim, ele era o melhor disparado na aula, né? Só com uma característica muito... Ele era cego, tá? E, assim,
O pessoal do direito aqui, que acha que faculdade é difícil, quer dizer para vocês que é ridículo, tá? Direito, assim, é brincadeira. Assim, então, cadeira de cálculo 2, assim, estatística pesada, o professor no GIS, porque era GIS, explicando os gráficos. E o cara tendo que memorizar o gráfico, sem enxergar o gráfico. E na prova, a gente brincava ali, o desgraçado só tirava 10. Entendeu? E assim, era super amigo nosso. Tal. Ele morava no como é que é o nome? No dormitório da URGS, da frente da João Pessoa ali, tem na casa do estudante, comia no RU e não tinha dinheiro para nada. Tinha que tirar xerox, e ele, no caso dele, era um xerox diferente, porque era com braille, ele não tinha dinheiro para nada. Aí eu tinha 2 colegas do Anchieta que faziam economia junto com a gente, que tinha um pouco, a gente, cara, ajudava um pouquinho ali. Mas assim, portanto assim, claro que o Estado tem um papel. Assim, ele não teria feito faculdade se não tivesse a URGS. Assim, então, ponto. Né? É verdade. Assim, pode ser que no direito ali era uma realidade, mas assim, eu tenho certeza que ele não teria feito. Isso é uma coisa. Mas assim, não dá para a gente esperar que a solução venha do Estado mais para tudo. Não dá, entendeu? Assim, por quê? Eu vi uma frase um dia desse que é muito impactante. Eu sei que está sendo gravado, mas talvez... Assim, ela é forte. Assim, o Brasil, ele é um país pobre, formado, eu estou falando para chocar, por pessoas burras e que ficou velho. O Brasil é um país de renda média baixa. Então, assim, quando a gente olha, a pessoa que tem uma renda familiar acima de 5 mil reais, ele é rico no Brasil. Rico. Todo mundo diz, mas para lá. A gente nunca acha que a gente, né? A gente sempre se coloca num outro cenário, né? Eu lembro do Ronaldo Nazário dizendo que achava que ganhava pouco no Real Madrid. Mas assim, essa é a realidade estatística brasileira, tá? Então assim, esse é um ponto. Segundo, por que é burro e quem eu vi falando fala para chocar? Porque o nível médio educacional brasileiro é baixo, é muito baixo. Mas nós compensávamos isso por ser jovem. O Brasil era um país jovem, né? Quem tem 40 para mais, ou que está chegando perto de 50, como é o meu caso, a gente era o país do futuro, a gente tinha mão de obra crescente, e isso passou, e nós não aproveitamos. O chamado bônus demográfico brasileiro acabou. Né? Todos os países que ficaram ricos no mundo, ficaram ricos numa fase da vida. Quando tem um monte de gente jovem trabalhando, junta dinheiro, depois, né, passa. O Brasil passou isto e nós não ficamos ricos como sociedade. Então, assim, não vai vir do Estado. Ponto. É um fato matemático. Não virá daí. Não tem mais. Nós não vamos ter um boom. Nós não vamos virar um... É impossível. É praticamente impossível. Assim, não tem ganho de produtividade, pessoal. Assim, nos últimos 10, 15 anos, o brasileiro não... Né, mesmo botando as pessoas na faculdade, que uma coisa que começou nos anos 90, ali, né, 94, o governo Fernando Henrique, não teve grande produtividade. Então, assim, precisa que o Estado resolva. Eu vou recorrer de novo à Monique, que a Monique vai lembrar. Eu fiz mestrado em Sociologia. Aí, tinha um orientador meu lá que gostava de ajudar lá comunidades indígenas e tal. Aí ele estava precisando de dinheiro porque uma comunidade indígena não tinha computador e precisava de um computador. Ó. Lembra, Monique, disso? Aí pediu dinheiro lá para ajudar. Tá bom, eu ajudo. Era um computador e um projetor. Aí tá bom, custou lá, acho que custou 3 mil reais o computador e o projetor. Acho que eu te contei isso, né? Só que tinha que entregar. Que era no interior. Lembra, Monique, da Amazônia? Era entregar. Isso. Mas assim, aí, lembra, Monique, só quem entregou foi a Magalu. Olha só, Correios não entregava. E era assim, eu me lembro do coisinha, era assim, era destinatário, cacique, lembra? Não sei o que, comunidade, tal. Não tinha endereço. Aí eu falei, olha, Monique, eu não sei se esse negócio vai chegar. Compramos pela Magalu, a Magalu entregou. Então assim, cara, solução privada. Entendeu? Assim, era o computador, mas podia ser qualquer outra coisa para chegar lá. E chegou, depois mandaram foto e tal. Né? Então, assim, a estrada
era a estrada da Magalu, ou é da Valeô, é da Randon. Ou seja, se a gente ficar contando que ainda vão ser os caminhos tradicionais, eles não virão. Porque já está consumido por que tem, não vai ter coisa nova por aí. Então, o caminho tem que vir de algum outro lado. E só tem o setor privado capaz para isso, né? No que se refere aos dados do Rafael, 85% das aposentadorias no Brasil são relacionadas a um salário mínimo, né? E menos de 2% delas são superiores a R$ 5.000. Então, vejam que, e considerando que nós somos um país velho, de fato já envelhecido, relacionado a essa estrutura, e com a realidade econômica, né, que nós temos hoje, não tem como reverter. E o Estado não tem condições de assumir tudo isso de fato, né? As prioridades estatais são relacionadas a elementos de atendimento. O Brasil é um país continental, ele não é pequeno, né? O volume de necessidades que nós temos é diverso e significativo para cada um dos estados. Então, realmente compete à sociedade, né, como um todo, de alguma forma, tentar reverter aquilo que é possível. Né? E esse volta a ser, de certa forma, o nosso papel. Não sei se vocês querem complementar. Não, pode falar antes. Exatamente isso. A fala do Rafael assim tem toda a consistência e mais aqui corroborada por quem estuda o ambiente previdenciário, né? Nós éramos uma pirâmide e estamos virando um vértice. Mas realmente assim a gente vê que há um movimento da iniciativa privada, sabe? Cada vez mais a gente vê que os empreendedores estão com essa consciência e a gente precisa multiplicar isso, né? Não precisa ser grande empresário para fazer alguma coisa. Cada empreendimento, cada empreendedor na sua comunidade, se tomar a iniciativa e fizer algo para uma ou duas pessoas, a gente poderá ter um futuro diferente, né? Eu acho que, e assim, vocês que são jovens há menos tempo que eu acho que é legal assim multiplicar isso, né? Porque daqui vocês podem conhecer alguém que tem um armazenzinho lá na comunidade, onde for. Sempre alguma coisa essa pessoa pode fazer por alguém para modificar o futuro de um ser humano que está ali na proximidade ou do outro lado, né? Porque somos todos humanos, né? E somos todos iguais, assim, a única coisa, não, são todos iguais não, somos todos diferentes, só temos uma coisa em comum, somos todos diferentes, né? Mas somos todos humanos. Eu acho que eu já falei demais, eu só vou complementar, porque lá no meu título, falar um pouquinho assim do lado do lazer, que o lazer também é super importante, tá? E dos desafios que a gente assume na vida, né? Eu me tornei presidente há um mês de uma associação de gente que gosta de degustar vinho e de estudar sobre vinho. Chama SBSOM, Sociedade Brasileira de Sommeliers. A sede fica lá em Campinas, mas a gente quer espalhar para o Brasil todo. Então, assim, nossa, Paula, por que você assumiu? Eu assumi porque eu gosto. Primeiro porque eu gosto, degusto vinho há 18 anos, né? Gosto de estudar, estudo defeito, estudo método de fabricação. Eu gosto, sou a geek do vinho, eu gosto, curto. E aí a gente começa a aprender o seguinte, eu nunca fui presidente de nada ainda na vida. Agora eu sou. Né? Com um monte de diretor pro bono para uma atividade absolutamente lúdica, que não tem, vamos falar assim, impacto social, mas tem impacto na saúde mental, que é super importante. Então, assim, atualmente eu estou perdendo meus cabelos, né? Minhas noites de sono um pouquinho, porque a gente tem que aprender a ser presidente,
Mas é uma questão de a gente sempre buscar os desafios. Ah, é uma coisa frívola? Tô nem aí, eu adoro. E a gente precisa fazer coisas que a gente gosta também. E mesmo no meio dessa jornada do Instituto, do Conecta, às vezes eu percebo algumas pessoas, não é o caso de vocês, mas eu percebo algumas pessoas que dão um ar meio sacerdotal, assim, para as coisas de terceiro setor. E não! A gente precisa se divertir no meio do processo, né? Então, quando eu falei, aquela, o Wilton estava me perguntando quais são os meus títulos, né? Eu ia só colocar assim, ser humano. Que eu falei que eu quero começar agora com essa provocação. Quando perguntar dos meus títulos, vou pôr título, não. Vou mandar colocar assim, sou ser humano. Né? Mas eu colocar isso também, por quê? Porque as pessoas falam assim, mas o que é isso? Me tornei presidente, a gente tem 2 empregados, ou seja, eu também tenho responsabilidade social, eu alugo um espaço, a gente contrata garçom, a gente tem professor para dar aula, ou seja, a gente também tem uma responsabilidade ali, e eu me meti no meio dessa confusão para entender o quê? Como ser presidente. Que é muito legal. Eu nunca fui CEO na vida. Estou aprendendo a ser. Né? Então, enjoy the ride, sabe? Aproveitem a jornada, porque é muito legal, é muito gostoso. Eu só discordo que seja frívolo. Para mim é absolutamente a coisa mais fundamental que existe na face da Terra, apesar de eu entender pouco. Sim, mas eu digo, se as pessoas fossem olhar isso em relação ao que nós estamos falando aqui, pode ser dito como frívolo. Não estou nem aí, eu adoro. A diversão é essencial. Pessoal, alguém tem algum questionamento? Gostaria de perguntar algo? A Cláudia, a Paula? Bom, então, eu agradeço por demais a participação de vocês, Paula e Cláudia. Nós sabemos que tempo hoje é o nosso ativo mais valioso, né, em todos os sentidos. Agradeço a presença e a participação de todos. Agradeço principalmente os nossos voluntários, né, que, enfim, já se engajaram prontamente nessa primeira etapa e nesse primeiro projeto. Aos demais, sintam-se à vontade para sentir esse chamado no momento certo. Né? Todo mundo tem o seu momento e a sua expectativa. E vamos fazer esse instituto, né, agora funcionar, esse projeto de fato ser efetivo. Não só por nós, mas eu acho que pela sociedade como um todo, que é um ponto que nós esperamos. Tá? Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos numa próxima.